Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom de Deus para sua vida. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional, ao nosso propósito de jejum, de oração, de comunhão com o Senhor. Bom dia, Rita, Lu. Bom dia, Dai. Bom dia com alegria, vitória, vida de Deus. Fôlego novo, disposição, coragem, energia, ousadia, intencionalidade, disciplina, capacitação do céu sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Que nessa manhã o Senhor encha sua vida, casa e família com a presença dEle. Então já chega convidando, no nome de Jesus, amém. Convida o máximo de pessoas que você conhece e vamos para esse tempo precioso. Hoje é domingo. O povo, normalmente domingo, dá uma descansada, né? Dá uma baixada aí pro descanso. Mas tem pessoas que estão assistindo gravado. Tem pessoas que estão assistindo ao vivo. E que bom que você está aqui. Tá bom? Já convida aí as pessoas que você ama, as pessoas que você está tentando amar, as pessoas que precisam, e tem muita gente que precisa. Quantas pessoas precisam de Deus, precisam ouvir a voz do Senhor, precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E nessa manhã Deus vai ministrar o nosso coração. De 10 a 100%. Conta pra mim aí como é que você está se movendo no propósito. De 10 a 100%, como você está se movendo no propósito. Você está dando passos, você está avançando, você tomou decisões, você está cuidando de você, da sua saúde, da sua família, do seu espiritual, do seu emocional. Como que você está? Me conte, não me esconda nada. Cadê vocês? Bora. 1, 2, 3 e já. Cadê o povo, gente? Em nome de Jesus. 70% Rita. Rita tá arrasando. Meu Deus, coisa linda. Bora. Cadê, gente, a nota de vocês? Onde vocês estão? Tô esperando as notinhas aparecerem. Amém, amém, amém. Só Rita, né, que tá aqui, que tá se movendo aí nesse jejum. Tem uma moça me mandou mensagem agora, ela falando que ela tá no 5º dia. Eu achei lindo demais. Diz ela que tá acompanhando cada devocional, 80%. Lu, arrasando, Lu. Lu, depois de curiosidade, você me manda quais são os 20% que você não tá fazendo? Ai, ai, ai. Lulu, bora. Coisa linda. Mas é isso aí, bora avançar. Vamos avançar, vamos dar passos, construir novas realidades, nos reposicionar, entende? E é preferível, queridos, você dar passos, não cale, você tem que celebrar seus 10%, entende? Se esse é o melhor que você está conseguindo fazer, celebre e avance. É isso que é poderoso, tá bom? Celebre e avance. Agora, se eu sei que eu posso mais, eu dou novos passos e eu vou avançando, tá bom? Lu tá de plantão e jejuando. Essa mulher é incrível, abençoada do Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos orar nessa manhã? Agradecer a Deus. Queridos, por que eu peço vocês para colocar porcentagem? Porque isso é autoavaliação. Você tá se autoavaliando, se percebendo que às vezes, aí uma pessoa às vezes se autoavalia e ela sabe que ela pode mais, ela sabe que ela poderia ter avançado mais, ela sabe que ela tem mais potencial para ser utilizado,
e ainda não fez nada com aquilo, né? Quando alguém fala assim para você, fulano, você tem muito potencial. Isso tá querendo dizer para você que você tem muitas habilidades, competências, capacidade, mas você não tá fazendo nada com isso. Tá bom? Quando alguém fala assim, fulano, você tem muito potencial. Então ele tá dizendo que você ainda não tá utilizando como deveria. Porque senão ele já elogiava o que você tá fazendo. Ele não ia dizer que você tem muito potencial. Ele ia dizer assim, olha, você tá arrebentando naquilo que você faz. Você tá botando pra lá. Mas quando a pessoa diz pra você, você tem muito potencial, ele tá dizendo que você tem potência que ainda não foi utilizada. Você tem potência que poderia ser utilizada. Eu tenho certeza aqui que tem pessoas com muito potencial, habilidades, competências, capacidades, que ainda não utilizou como deveria, tá bom? Então, utilize seu potencial, utilize seus dons, utilize seus talentos, faça aquilo que Deus está te orientando a fazer. Nessa manhã nós vamos orar, tem uma palavra de Deus para nós e vamos seguir, né, o fluxo, o caminho, a jornada. E eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Nós estamos no 14º dia de jejum, de oração, de busca de comunhão. Tem sido uma bênção. Quantos testemunhos, quantas pessoas que fizeram seu canto, seu lugar, seu quarto de oração, seu quarto de guerra, seu quarto de comunhão, sua torre alta e tantos nomes, né, que foram aí trabalhados. Nós estamos avançando, pessoas que estão cuidando melhor da família, pessoas que estão fazendo atividade física, gente que está bebendo água, meu Deus, olha que bênção. Gente, se um dia eu não tivesse avançado nessa área da minha vida, provavelmente hoje eu já estaria com problema nos rins, mas eu avancei, comecei a tomar água. As pessoas acham que essas pequenas coisinhas não foi um avanço, ó, gigantesco, gigantesco. Então se parabenize e dê outros passos, no nome de Jesus. Oremos. Pai, nós oramos nessa manhã, queremos apresentar diante do altar do Senhor as nossas vidas e o 14º dia de jejum, de oração, de propósito. Estamos rompendo em fé. Estamos avançando para o novo de Deus na nossa vida. Muito obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que fala conosco, ministra aos nossos corações. Apresentamos, ó Deus, as nossas vidas. Apresentamos a Tua palavra. Ministra ao nosso coração nessa manhã. Fala conosco. Conduza-nos, ó Deus. Direciona-nos, ó Pai. E que verdadeiramente nós possamos todos os dias avançar em ousadia, coragem, determinação na Tua presença. Que as adversidades, os problemas, Senhor, situações difíceis não sejam paralisadores para nós, mas sejamos e venhamos nos tornar em resolvedores de problemas, de adversidades, que nós possamos avançar todos os dias da nossa vida e que o Teu nome, Jesus, seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pessoal, com as últimas atualizações do Instagram, só para poder trazer aqui um parêntese antes da gente entrar na palavra, com as últimas atualizações do Instagram, o Instagram ele deu uma baixa bem grande com lives. Eu não sei se você já percebeu aí, pode ir num perfil de pessoas bem grandes, né? Eu tenho amigas, eu tenho alunas bem gigantescas no mercado que faz lives e que tem milhares e milhares de seguidores
e que as lives delas eram bem relevantes e deu uma baixa, tá? Então, na próxima fase, na próxima etapa, eu vou retomar o projeto YouTube, de fazer live no YouTube. Pra quê? Porque o YouTube, ele já é um canal de vídeos longos. Já é um canal especialmente utilizado para vídeos longos. Então, o YouTube, ele entrega a live, por quê? Porque ele já é um canal de vídeo longo. O Instagram, ele se tornou um concorrente do TikTok, então ele é um canal de vídeos curtos hoje. Então, ele não tem interesse que você fique 1 hora numa live, tá bom? Então, já orem aí por mim, já me ajudem em oração para toda a transição, realmente Deus conduzir todas as coisas, para que pessoas possam ser alcançadas com uma palavra de vida, de esperança, de crescimento, de transformação, e que o nome dele seja engrandecido e glorificado. E uma pessoa que é alcançada, uma pessoa, queridos, vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa, meu Deus do céu. Ontem eu assisti o filme A Forja. Eu não tinha assistido ainda, por falta de agenda. Eu não tinha assistido, mas eu achei lindo, fantástico. E mexeu muito comigo. Que coisa linda. Se cada um de nós investíssemos, né? Em discipular alguém, eu tenho investido aí em discipular bastante pessoas nesses últimos anos. Mas como isso é forte, né? Porque, queira ou não, quando você tá aqui, ó, ensinando as pessoas a jejuarem, orarem, a avançar, a gente tá auxiliando as pessoas aí para a nova fase, né? Em nome de Jesus. Outra reunião também que eu quero voltar a fazer é uma reunião no Zoom para pessoas que querem mais do Espírito Santo, pessoas que querem mergulhar mais, pessoas que querem ser batizadas no Espírito Santo. Eu quero voltar a fazer essa reunião que eu fazia alguns anos atrás e eu deixei de fazer para orar por pessoas serem batizadas no Espírito Santo, pessoas receberem os dons espirituais, pessoas ser cheias de Deus, né? Falar do mover do Espírito. Então, todo final de propósito, eu fazia uma reunião dessa no Zoom e a gente tinha ali um bom tempo de oração, de busca. A gente tinha ali realmente, e era que tempo precioso. E essa semana eu recebi um testemunho de um aluno meu que ele, há 8 anos atrás, ele estava em uma dessas reuniões e ele foi cheio do Espírito Santo, sendo que ele nem conhecia direito Deus. Ele fala que ele nem tinha recebido Jesus, ele não tinha nem tomado a decisão ainda de servir Jesus de todo o coração dele. Mas ali, em uma reunião daquela, em um propósito, ele já estava em um propósito de jejum, de oração, mas ele não tinha falado, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Não tinha. E ele foi batizado no Espírito Santo, como no episódio de Cornélio, né? Foi cheio do Espírito Santo. E esse fruto, ele tá reverberando até hoje. Ele tá morando em São Paulo, em Alphaville. E ele tá reverberando, ele acabou de escrever um livro. Ele mandou para mim lá o livro, os agradecimentos. E como isso é forte, né? Então eu louvo a Deus e tem algumas questões que o Senhor vai conduzir aí pra gente se mover. Porque tem vidas, né, que precisam ser alcançadas e cheias do Espírito Santo. Às vezes aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para os outros. Às vezes as experiências que para mim é óbvia, para muita gente não é, tá? Então, às vezes a gente
tá achando que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo tá vivendo sobrenatural, mas não tá não. Não tá não. E cada dia eu tenho percebido mais e mais isso, né? Então, vamos para a palavra. A palavra se encontra em Colossenses 3, o versículo 23. Colossenses 3, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Pai, em nome de Jesus, nós queremos adentrar nesse lugar de excelência. Ministra ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer nessa manhã uma palavra a respeito de ser intencional. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que a palavra intencionalidade, inclusive, eu falo que eu vou fazer um pingente com a palavra #intencional. #intencionalidade. Intencionalidade, seja intencional, foi a palavra que gerou um nível de transformação e impacto muito relevante na minha vida. O que é ser intencional? É se mover, é fazer, é se comprometer e cumprir aquilo que você se comprometeu. A intencionalidade faz você levantar quando você não quer levantar. Eu tô num propósito com Deus de madrugada e tudo, e essa madrugada eu não dormi tão bem, porque eu dormi muito tarde, e aí virou um negócio meio assim. E deixa eu falar pra você. A última coisa que eu queria fazer era levantar da cama, tirar meu pijaminha maravilhoso, passar aquela água fria no rosto, organizar, acender a luz, arrumar o lugar, sentar e fazer a live. Não queria não. Eu queria ficar de pijama e de preferência dormir. Dormir porque a minha carne, o meu corpo, a minha vontade, ela diz assim: olha, você vai ter a semana toda para trabalhar. Você vai entrar agora em umas semanas extremamente intensas de trabalho, de questões para resolver, de atendimentos para fazer. Você precisa descansar. Mas a intencionalidade no compromisso com Deus e no projeto que Deus colocou diante de mim faz com que eu me levante, mesmo quando eu não tenho vontade. Faz com que eu organize o que eu preciso organizar, mesmo quando eu não tenho vontade. E faz com que eu esteja aqui, mesmo quando eu não tenho vontade. E faz que eu faça tudo como se fosse para o Senhor, mesmo quando eu não tenho vontade. Entende isso? Então, a intencionalidade é você se mover pela direção do Espírito. A intencionalidade
é não fazer a vontade da sua carne. E quando você volta em Colossenses, no início de Colossenses, a palavra de Deus, ela fala de uma guerra. E ele fala a respeito de você fazer morrer tudo aquilo que é paixão, desejo, impureza, ganância, imoralidade. E se você fizer a vontade do Espírito, você não satisfará as vontades da carne. Isso fala de você se mover na direção de tudo que você fizer. Você fazer como se fosse para o Senhor. Tem pessoas, queridos, que tudo que ela vai fazer, ela faz de má vontade. Ela entra num projeto, ela entra de má vontade. Ela tem o trabalho dela, que Deus colocou na mão dela, a oportunidade que Deus deu para ela, ela faz de má vontade. Ela vai atender uma pessoa, ela faz de qualquer jeito. Às vezes Deus te colocou dentro do seu próprio negócio. E às vezes, dentro do seu próprio negócio, você faz de qualquer jeito. Você empurra com a barriga. Você não é intencional. Você não faz como se fosse para o Senhor. Fazer como se fosse para o Senhor é fazer com intencionalidade. É fazer com excelência. É fazer com disciplina. É fazer dando o seu melhor. Quando você vai fazer a comida na sua casa, para a sua família. Essa semana teve uma amiga minha que falou assim: amiga, eu tô com fulana que também, essa mulher é muito boa. Ela é cozinheira, é maravilhosa, aqui o cardápio. Organiza para você fazer aí, essa pessoa, ela vem na casa, ela é maravilhosa, é maravilhosa. Ela vem na casa da pessoa, ela faz o cardápio da pessoa para uma semana, 15 dias, depende do que a pessoa escolher. Ela faz ali 7 pratos, 14 pratos para a pessoa comer ali durante a semana toda. E aí minha amiga falando para eu poder fazer. E eu comecei a pensar na minha família. Comecei a pensar. Minha família, queridos, eles não querem sair para comer fora de jeito nenhum. Pensa. Uma família mal acostumada com a vida boa que eles têm. Não quer não. Quer sair não. Eles não querem sair para comer no melhor restaurante. Não quer. Quando eles chegam ainda no restaurante, eles sentam, eles pedem a comida, eles começam a comer e eles ainda falam assim: chega nem aos pés da comida da minha mãe. Não. Não, meu Deus do céu. Por isso que eu não gosto de ir na rua. Eles falam exatamente assim. Por isso que eu não gosto de ir na rua. E eu doida para ir pro restaurante. Eu querendo comer a comida dos outros. Eu querendo ir fazer. Eu querendo. Meu Deus. Mas eles não. Aí eu falei com a amiga assim, eu falei assim, amiga, já conheço meu povo, eu sei que a mulher cozinha maravilhosamente bem. Mas eu não vou fazer porque eu já sei. Eu já sei que eles vão querer. Eu vou ter que comer essa comida sozinha depois. Já sei, já sei. Por quê? Porque mesmo para cozinhar, eu faço com amor. Eu faço. Queridos, eu tenho os meus horários de atendimento, de correria, mas eu tenho uma agenda separada. E eu sou rápida, mas eu faço com todo amor do meu coração. Eu não faço resmungando, reclamando. Nossa, tem que fazer comida de novo. Meu Deus do céu. Não. Não. De todo o coração.
vou lá, eu faço, eu dou o meu melhor, eu faço como se fosse para o Senhor. O que mudaria na sua vida? O que mudaria no cuidado da sua casa, da sua família? O que mudaria no seu trabalho, no seu dia a dia? O que mudaria no serviço que você presta se você estivesse fazendo como se fosse para o Senhor? O que mudaria se você estivesse se movendo no seu dia a dia como se fosse para o Senhor? Tem pessoas aqui que têm um trabalho, faz de qualquer jeito. Tá pegando boi ainda. Tem um homem que foi bênção de Deus na minha vida demais. O Michael Murdock, ele diz assim: se você faz mais do que você foi pago para fazer, em breve você vai estar recebendo muito mais do que você faz. Quais são as mudanças que você precisa fazer para entender que desde as coisas mais simples da tua vida, as coisas mais complexas da tua vida, precisam ser com excelência. Dá o seu melhor, como se você estivesse fazendo para o Senhor. E a palavra de Deus diz, sabendo que é do Senhor que você vai receber recompensa. Tem pessoas que falam assim: ah, não, vou fazer nada não. As pessoas não reconhecem. Eu já caí nessa armadilha. Já caí. Eu sempre fui uma amiga de excelência. Sempre fui. E eu buscava pessoas boas para ser minhas amigas. Só que eu só tinha braço de rio. Na época. Né? Eu dava o meu melhor. Eu servia, eu estava junto, eu me movo. Todas as pessoas que chegarem perto de mim para fazer parte desse posto chamado amizade, essa pessoa vai crescer, porque eu vou impulsioná-la a crescer. Só que as amizades que a Sumaí tinha no passado eram amizades de mão única. Só ia, só recebia, só era única, era de mão única. Só tinha amizade da minha parte para com as pessoas. E quando eu fiz aquela oração, eu até contei em um dos devocionais aqui do propósito, quando eu fiz aquela oração, Deus tira todo galho ladrão da minha vida. Deus fez uma limpeza na minha vida. E quando Deus fez essa limpeza, teve algumas limpezas que foram feitas com dor. Poda, tá, gente? Com dor, muita dor. E eu lembro que eu falei assim: Deus, eu não quero, não vou mais abrir minha casa, minha vida, meu coração para pessoas. Eu não quero mais. E eu lembro que eu estava fazendo essa oração na porta da igreja. Não tinha ninguém. Eu estava lá resmungando, já tinha ido todo mundo embora. Eu estava lá resmungando, nem era uma oração, era uma choração. Eu estava lá resmungando. Eu falei: Senhor, nunca mais eu vou ser essa amiga de excelência. Nunca mais eu vou dar o meu melhor. Não vou não. Não vou não. Também não quero ninguém na minha casa mais não. Também eu vou ser uma pessoa fria, indiferente. Oi, oi, tchau, tchau. Você lá, eu cá. Não. Chega de sofrer. Eu vou ser ruim igual as pessoas são ruins. Eu reclamando lá com Deus, né? Eu lembro que o Senhor falou comigo, mas muito claramente, muito nitidamente. Ele disse assim: Sumaí, você não pode mudar a sua essência de quem você é pelo que as pessoas são.
Você não pode mudar a sua essência, quem você é, pelo que as pessoas são. Elas deram para você o que elas tinham. E você deu para ela o que você tinha. E queridos, foi Deus que me recompensou. Porque Ele viu que eu era uma amiga gente boa. E aí na próxima estação da minha vida, quando eu fui curada, restaurada, eu vivi alguns processos de cura, de libertação, de transformação, de reprogramação de mentalidade. Eu vivi alguns processos de desbloqueios emocionais. Eu vivi alguns processos de cura de dependência emocional, de cura de abandono, de rejeição. Então eu entrei em um local de equilíbrio. O que aconteceu comigo? Deus enviou pessoas tão maravilhosas para a minha vida. Deus enviou pessoas de tanta excelência para a minha vida. Mas lá atrás, quando eu não tinha essas pessoas de excelência, eu já fazia como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Quem você é? Como que você está se movendo nas suas amizades, nos seus relacionamentos, no cuidado com a sua família, com seus filhos, nas coisas simples do dia a dia, como cozinhar, como servir, nas coisas simples, como ir ministrar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar, eu fui convidada para ministrar, eu coloquei a melhor roupa que eu tinha até então. Eu usei um perfume importado que eu tinha ganhado, maravilhoso, que até hoje eu uso ele, maravilhoso, um Coco Chanel Mademoiselle. E eu fui para uma igrejinha lá no final do mundo. Até hoje, isso tem tantos anos, mas até hoje a igrejinha ainda está... O progresso ainda não chegou nesse lugar. Você vê que o lugar era tenso. E eu fui para essa igrejinha. Tinha tido um problema na igrejinha. E até o pastor que tinha me convidado não estava lá no dia. Até o pastor que me convidou não foi. Tinha a mulher do pastor, o filho do pastor e uma senhorinha. E o resto era a minha família. Então tinha 8 na igreja. E a senhorinha ainda estava dormindo, cochilando assim. Mas eu lembro que eu preguei. Mas eu preguei muito. Eu preguei como se eu não tivesse amanhã. Eu preguei. Eu suei, eu preguei, eu dei o meu melhor. Eu preguei como se eu estivesse pegando para pelo menos umas 2.000 pessoas. Mas só tinha 8. 5 era da minha família. E a mulher do pastor, o filho do pastor. E a senhorinha dormindo. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Eu poderia ter entrado naquele lugar, falado, eu vou gastar minha energia aqui. Vou trazer aqui, vou fazer uma leitura aqui, vou trazer aqui um negócio meia boca e vou embora. E vou seguir meu fluxo. Não. Eu vesti minha melhor roupa. Eu usei meu melhor perfume. Eu ministrei a melhor ministração que Deus tinha me dado até então. E deixa eu te contar uma coisa. Nunca me faltou ministração. Nunca me faltou a resposta de Deus. Nunca me faltou a recompensa do Senhor. Aonde você está, com o que você tem, dê o seu melhor. Tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Talvez seu patrão não vai reconhecer. Tá tudo bem.
quem te reconhece e quem é aquele que te recompensa vai ser o Senhor. Uma pessoa de excelência, queridos, ela começa a se tornar reconhecida. Eu vou numa pizzaria aqui da minha cidade e tem um rapazinho que atende lá. Ele é excelente, simpático, feliz. E as pessoas que entram naquele lugar, todo mundo quer ser atendido por ele. Lá tem vários atendentes. Mas os outros atendentes, com a cara parecendo que tá com arrependimento, não ter morrido à noite. Cara de bicho, cara de mal-humorado. Não, ninguém quer ser atendido por esse tipo de pessoa. Eu quero que você pense. Nós estamos em um jejum. Nós estamos avançando para o final do ano. Hoje, eu nem sei o dia do mês. Já me ajudem aí. Acho que é 26 de outubro. Mais 2 meses. Nós finalizamos o ano de 2025. Pessoas que caminharam com excelência durante esse ano. Pessoas que fizeram como se estivesse fazendo para o Senhor. Elas avançaram. Elas avançaram. Pessoas medíocres. Fala de pessoas medianas, medíocres, que faz de qualquer jeito. Ela não vai para o próximo nível, para a próxima fase. Às vezes, queridos, não é seu patrão que vai te reconhecer. Mas é o Senhor que envia alguém para te ver, te reconhecer, te perceber. A palavra conta que José teve um sonho. José teve um sonho e depois que ele sonhou, tudo deu errado para ele. As coisas não fluíram. Mas ele tinha um sonho. Ele tinha uma direção. Ele tinha uma palavra de Deus para a vida dele. Onde José era colocado, ele tinha uma unção da excelência. Ele dava o seu melhor aonde ele estava inserido. E a palavra de Deus diz: Deus era com José. Eu já recebi críticas de conhecidos, conhecidas, de dizer: Sumaí, para de entregar tanta coisa nessas imersões suas. Tá doido? Para. Sumaí, esses atendimentos seu demora demais. Para. Como se estivesse fazendo para o Senhor. O que você precisa fazer como se estivesse fazendo para o Senhor? José foi colocado numa cadeia e lá ele poderia ter entrado em depressão, em murmuração, em reclamação, em vitimismo. Poderia. Mas ao invés disso, ele adentrou em um lugar de: o que eu posso fazer nesse lugar para mudar esse ambiente? O que eu posso fazer aqui para ajudar quem está precisando? José, ele fazia leitura facial e corporal. A Bíblia não conta que o copeiro e o padeiro contaram para José: não, ei, moço, eu estou precisando de ajuda. Não, não foi assim. José percebeu que eles estavam angustiados. E José puxa a conversa com eles. E eles contam para José que eles tinham sonhado. E José interpreta o sonho para eles, mesmo quando ele sabia que aqueles prisioneiros não podiam fazer nada por ele. E José ainda diz assim para o copeiro que ficaria vivo, que o padeiro ia morrer.
Quando você estiver lá, de volta com o faraó, lembra de mim. Só que o copeiro se esqueceu de José. Porque Deus não queria que o copeiro lembrasse de José. É Deus quem gera a recompensa. Então, 2 anos depois, o Senhor entrou na causa, no processo, na jornada, para fazer com que o copeiro lembrasse, falasse e trouxesse menção a respeito de José. Olha, teve um moço lá na cadeia que ele interpretou o nosso sonho. Ele vai interpretar o seu também. Excelência. Excelência não está conectado, dar o seu melhor, fazer de todo o coração. Tem pessoas que dizem assim, quando eu tiver minha casa maravilhosa, aí sim eu vou já mexer com excelência. Quando o meu negócio prosperar aqui, eu já vou fazer como se fosse para o Senhor com excelência. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para você nessa manhã. Faça tudo o que fizer. Faça de todo o seu coração. Como se fosse para o Senhor. Porque é o Senhor, o seu Deus, que vai trazer sobre você a recompensa. Então, que nessa manhã você seja alguém intencional. Alguém que se move não pelas suas vontades, mas com intencionalidade. Na sua casa, no seu casamento. Eu lembro de uma moça que eu atendi, que ela falou, eu não gosto de ficar abraçando, não gosto. Eu falei, mas o outro gosta. Custa você dar um abraço em alguém? Custa você receber o abraço do outro. E aí, claro, ela estava fazendo um processo de cura porque estava conectado com a dor que ela carregava. Mas o que ela fez? Ela começou a ter consciência que ela poderia ser intencional no casamento dela. Eu lembro de outra que ela estava vivendo um inferno na terra. Uma luta, uma guerra. E eu falei para ela de ser intencional no relacionamento sexual com o marido. Porque tem gente que não é intencional. Tem mulher que tem dor de cabeça, dor na perna, dor no cabelo. Cansaço, fadiga. E eu lembro que a gente conversou, a gente estava num momento de Zoom. E aí eu falei assim, não, intencionalidade. Como se fosse uma agenda intencional. Uma agenda que você se prepara para ela intencionalmente. Ela, uma semana depois. Meu Deus. Meu casamento está transformado. Meu marido se transformou aqui nessa casa. Tá um homem maravilhoso. O problema era o moço lá. Era o posicionamento. A intencionalidade, claro que a gente sabe que tem mulheres que vão precisar, queridos, buscar uma médica, buscar um tratamento, fazer reposição hormonal, tomar vitamina. E tem mulher que realmente vai precisar ser intencionalmente, emocionalmente. Tem mulheres que vão precisar fazer cura. Cura na sua alma. Desbloqueio na sexualidade. Mas essa intencionalidade
tudo que fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Eu quero que você... Porque eu sei que enquanto eu estou falando, Deus está ministrando no seu coração. Eu quero que você escreva aqui para mim agora. Qual é a área da sua vida que você vai começar a fazer de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor? Qual é a área que você entendeu que, olha, eu poderia melhorar nessa área aqui, mas eu percebi na ministração que eu não tenho dado o meu melhor. Eu percebi que eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Eu preciso me mover como se eu estivesse fazendo... Eu preciso ser intencional. Eu preciso de intencionalidade. Eu preciso virar essa chave espiritual, familiar, espiritual, Nath. Cadê vocês? Estão aí? Como se fosse para o Senhor. Espiritual e emocional, espiritual e casamento, família. Eu quero que você, nessa área que você escolheu aí, você escreva um pequeno passinho, pequeno passo, um passo baby, mas um passo baby de gigante, um passinho pequeno, mas que te faça avançar. Eu quero que você escreva qual o pequeno passo que você vai dar para poder fazer como se você estivesse fazendo de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor. Qual é o cuidado que você vai ter com a sua família hoje, como se você estivesse fazendo para o Senhor? Qual o cuidado que você vai fazer como se para a sua esposa, para o seu esposo, como se estivesse fazendo para o Senhor? Qual o passo que você vai dar, trazendo o seu melhor, como se fosse para o Senhor? Gessiane falou assim: pastor, eu não vou mentir, todas as áreas, nem sei por onde começar. Pronto, comece por uma. Porque olha só, eu tenho um monte de coisa aqui para reparar. Tô com uma bagunça, tô no meio de uma bagunça. A tendência no meio de uma bagunça é você ficar paralisada, tá, gente? Primeiro, a ação do cérebro é essa. Deixa eu paralisar aqui, porque realmente a vida dela tá uma bagunça. Então não dá. A primeira mentira que a sua mente vai mentir para você, a primeira crença mentirosa que ela vai contar para você, porque sua mente mente para você, tá, gente? Por isso que tem um monte de gente adoecida, porque tá escutando as suas próprias mentiras. Primeira mentira é: você não tem condição de sair desse lugar, então fique paralisada. Morra aí no meio desse caos. É mentira. Se eu chego num processo de mudança, sei quem aí já mudou de uma casa para outra, meu Deus, arruma aquele caminhão, aquela bagunça. Quando chega na próxima casa, aquela, meu Deus, você fala assim: nunca vou conseguir finalizar essa confusão aqui. Mas aí você escolhe um cômodo, vai para a cozinha, que é o lugar que tem que sair a comida. Bora, vamos colocar logo em ordem aqui a cozinha. E de repente, aquilo que era caos começa a tomar forma. Quando você terminar com a cozinha, aí você vai para outro cômodo. Então escolha uma área. E deixa eu contar para vocês aqui, existem 5 áreas alavancadoras que a gente já está trabalhando aonde? No jejum. Espiritual, emocional, familiar, saúde, profissional e financeira. Essas áreas são alavancadoras. Dê o seu melhor. Coloca essa frase, esse versículo, essa palavra, escreve ela no seu coração.
Quando você estiver indo trabalhar amanhã, na segunda-feira, fala, eu estou agora indo dar o meu melhor aonde Deus me colocou. Talvez você trabalhe de cabeleireira, talvez você trabalhe de médica, de dentista, de faxineira, de professora. Quantos professores eu já ouvi? O menino lá bagunçando, não sei o que, ele falou assim, problema seu, no final do mês meu dinheiro vai estar na conta. Tô nem aí. Quantas mentorias eu já entrei da pessoa dizer assim, Sumaí, o seu trabalho, mentoria que eu paguei. E não foi valor pequenininho, não. 50 mil, 60 mil, 80 mil. Nossa, mas seu trabalho é vender uma promessa. E ainda dizer assim, olha, tem gente que não vai querer saber de nada. Tem gente que nem vai assistir. Tem gente que nem... E é problema dela. E eu pensar assim, não é problema dela. Falei, não quero isso pra mim. Eu não quero apenas vender para pessoas. Não quero. Eu quero que pessoas vivam transformação. Eu quero que pessoas participem de mentoria. Viva a mentoria. Eu quero que elas funcionem no processo. Eu quero que elas avancem na sua jornada de vida. Não quero isso. Não é isso. Então tem pessoas que ela vai estar, às vezes, num ambiente, num trabalho. Não, só estou aqui por estar. Problema da pessoa. Só que quando você faz, como se fosse para o Senhor, você vai dar o seu melhor. Vai fazer aquele arroz, vai dar o seu melhor. Vai fazer a faxina, vai dar o seu melhor. Vai atender alguém, vai dar o seu melhor. Vai pro seu trabalho, amanhã, na segunda-feira, tem gente que está trabalhando hoje, igual a Luana. Vai dar o seu melhor. O Deus que te vê, te recompensa. O Deus que te vê, muda a sua história. O Deus que te vê, te leva para a nova fase. A Bíblia, ela diz que as pessoas excelentes serão colocadas diante dos reis. O Deus que te vê, Ele é o Deus que gera as promoções. Às vezes nós estamos frustrados e sobrecarregados, porque a nossa esperança está em pessoas. Só que quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós não temos medo de ser excelente. Nós não temos medo de fazer tudo como se fosse para o Senhor. E nessa manhã, começa aonde você está, com o que você tem. No nome de Jesus. Alguém disse assim, quando a gente está cansado e sem força, faz sem força mesmo. Você acha que todo dia eu tô com força? Não. Você acha que tem dia que eu tô cansada, que eu não aguento? Parece que meu olho nem abre assim, ó. Dá vontade de ajudar o olho a abrir. Senhor, me ajuda, meu Pai. Você acha que tudo que eu faço com força? Não faço não. Então, gente, também uma coisa importante, Nath falou aí, ó, taxas de vitamina B, ferritina, B12, faz dar fadiga e cansaço, tá? Então, façam o exame, façam reposição. E eu faço reposição de vitaminas sempre. Porque senão não tem como. Tá bom? Então as palavras de Deus para mim e para você nessa manhã, tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. É do Senhor, é nele que a nossa esperança está, a nossa confiança. E é Ele quem vai dar o retorno necessário para a nossa vida. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, nós oramos, Pai. Queremos apresentar o 14º dia
de jejum, de oração, de busca, do rompendo em fé. Nessa manhã, Pai, nós apresentamos os teus filhos diante do teu altar, aqueles que têm se movido em mediocridade, em indiferença, em cansaço, em fadiga. Ó Deus, que têm feito tudo de qualquer jeito. Mas nós oramos, ó Deus, que o Espírito e a unção da excelência se manifeste na nossa vida. Assim como José, nós possamos dar o nosso melhor. Assim como Jesus, que por onde passava, entregava o seu melhor. Que nós sejamos pessoas melhores, que avançam. Ó Deus, na nossa casa, com os nossos filhos, com esposa e esposa, na nossa família, com os nossos familiares, mãe, pai, que nós possamos ser melhores, ó Pai, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que haja melhorias constantes, crescimento constante, que nós possamos ser forjados, ó Pai, que nós possamos avançar, que verdadeiramente a cada dia nós possamos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Derrama sobre nós a tua sabedoria, a graça do Senhor, a capacitação dos céus e uma visão de intencionalidade. Não fazer quando temos vontade, mas ser intencional na nossa vida de oração, intencional no nosso jejum, intencional na leitura da palavra, intencional, Pai, no abraço no filho, de uma palavra de vida, de esperança, intencional na nossa sexualidade, intencional para fazer uma academia, para beber água, intencional, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Desperta-nos nessa manhã, Pai, e que a tua palavra faça morada no nosso coração, que não seja apenas uma palavra, mas que seja uma palavra de rompimento, que Perez possa nos alcançar nessa manhã, que haja um romper do Senhor nessa manhã, Pai, para que verdadeiramente nós possamos avançar com ousadia, ó Deus, e muita fé na tua presença. Oramos, ó Deus, para que os nossos olhos não estejam nos homens. Pai, quantas pessoas passam por nossa vida com tanta ingratidão, mas que o nosso coração, Senhor, não seja ferido, magoado, ó Deus, com aqueles que não são gratos. Mas que a nossa esperança, confiança, Senhor, esteja completa no Senhor. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Ó Deus, que os leprosos que não voltaram não seja impedimento para que a gente continue a avançar em bondade, em dar aquilo que está na nossa vida e no nosso coração. Nos ensina a parecer contigo. Nos ensina a nos mover debaixo de uma atmosfera, Pai, diferente. Nos ensina a ser perdoadores, amorosos. Ó Deus, nos ensina, Senhor, trazer o céu para a terra. Em nome de Jesus, assim como Israel ministrou ontem, Pai. Aqueles que carregam o céu não pode deixar rastro do inferno. Em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles carregadores da presença, carregadores da arca. Pai, que por onde nós formos, o teu nome seja engrandecido, glorificado, vidas transformadas, pessoas restauradas, que na nossa boca haja um fluir, Pai, de águas purificadoras no Senhor. Ó Deus, nos levanta, Senhor, como luz, como sal da terra, com a unção profética de cura, de restauração, de alinhamento, de vida de Deus. Levanta um exército, Pai, de vidas, Senhor, comprometidas contigo, aliançadas pelo Senhor, pessoas que não se prostram, pessoas, ó Pai, que a cada dia, Senhor, se move, Pai, na excelência, não apenas fora. Quantos, ó Pai, são excelentes no trabalho, mas são desafiadores como mãe, como pai, como esposo, como esposa, mas, Senhor, que a nossa excelência venha, Senhor, de dentro para fora. Senhor, que tudo na nossa vida seja conduzido e guiado pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. Nessa manhã, Pai, escreve essa palavra, tudo que fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém, amém. Tudo que fizer, faça
como se fosse para o Senhor, no nome de Jesus. Viu? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus é bom. E eu quero avisar para você que amanhã, 8 e 8 da manhã, hoje foi 9, porque é final de semana, né? 8 e 8 da manhã, amanhã, e no final de semana vai ser 8 horas também. Por quê? Porque 9 horas a gente inicia a imersão Transfiguração, que vai acontecer dia 1 e 2 de novembro. Tem pessoas que falam assim, depois eu faço. Depois você vai perder um tempão. Entendeu? 2 meses faz toda a diferença na sua vida. 2 meses de alguém desbloqueado é outra conversa, é outra história. Quantos avanços você pode ter nesses próximos 2 meses? Então, a imersão Transfiguração é um processo de cura na alma, de reprogramação de mentalidades, bloqueios emocionais. É um processo de clarificação da sua identidade e do seu propósito. Então, faça sua inscrição no dia 1 e 2 de novembro. Nós vamos estar o dia inteiro juntos. E vai ser um tempo muito, 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 muito precioso, abençoador, bênção de Deus. E eu tenho certeza que você não vai sair de lá como você entrou, tá bom? Então, bora avançar, vão crescer, vão ampliar, vão desenvolver. E vai ter muita coisa poderosa acontecendo nesses dias. Beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã, 8 e 8 da manhã. Bora! Vilari. Tá, peraí. Vamos orar por você sim. Voltando. É Rai ou é Évila? Não sei. Vamos orar aqui pela Évila, que ela tá num momento bem desafiador. Senhor, nós oramos. Queremos apresentar a tua filhinha diante do teu altar. Espírito Santo, nesse momento, Senhor, eu sei que não tem palavras que possa alcançar o coração dela. Mas o teu Espírito, a tua presença pode. E o Senhor é o Espírito Consolador. Pai, traz consolo ao coração da tua filha. Traz força ao coração da tua filha. Espírito Santo, que o Senhor possa acalentar o coraçãozinho dela, Senhor, nesse dia. Meu Deus, que o Senhor possa enxugar cada lágrima, Senhor. E que a tua filha, no nome de Jesus, possa suportar, viver e atravessar esse momento tão dolorido da vida dela. E nós oramos, ó Pai, como irmãs em Cristo, irmãos em Cristo. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa trazer força e consolo nesse momento. Nós cremos, ó Deus, na tua direção, na tua presença e no teu santo cuidado. E que a tua filha, Senhor, possa sentir a paz, mesmo diante dessa guerra, dessa luta e dessa dor. Eu oro nessa manhã no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Évila, que Papai do Céu console seu coração, minha filha, porque no luto a gente não tem nem palavras. Nem palavras para poder dizer para você, mas o seu Pai do céu, ele continua cuidando de você. E o Espírito Santo, o Consolador, te traga paz em meio a esse tempo de dor que você está vivendo. A palavra que eu tenho para você é: viva seu luto. Não esconda a sua dor, não tente ser forte nesse momento. A gente tem fases da vida, né? Então viva seu luto, chore, viva esse momento. Se permita ficar triste, se permita sim viver essa dor. E lá na frente você vai sair desse lugar, vai transicionar desse luto, vai passar.
Mas nesse momento, viva esse momento, viva a dor, viva o luto, e o Espírito Santo vai te trazer sabedoria, consolo, porque muitas pessoas tentam ser forte nesse momento e a dor, ela gera resposta em outras áreas da vida e normalmente no físico. Então, o luto é para ser vivido, tá? Não é para ser estendido. Tem pessoas que eu já vivi treinamento de pessoas que tinham 9 anos no luto, 2 anos, 5 anos, e a gente precisou arrancar essa pessoa desse lugar. Mas tem um período de luto e viva esse período, né? Viva esse tempo e que o Papai do Céu possa consolar seu coração, tá bom? Deus abençoe, excelente dia e a gente se vê amanhã, 8 e 8 da manhã. Beijo no coração de vocês e tamo junto nessa jornada.